A cidade de Ouro Velho, em Minas Gerais, parecia parada no tempo, com ruas de paralelepípedos e casarões coloniais desgastados pela umidade. Carregava um ar de nostalgia e melancolia. No topo de uma colina enevoada, o asilo Nossa Senhora da Esperança se erguia como um espectro do passado, seus muros altos escondendo segredos tão antigos quanto seus alicerces. O cheiro de mofo e desinfetante misturava-se à brisa fria das montanhas, carregando consigo murmúrios indistintos. Lá dentro, os corredores estreitos, iluminados por lâmpadas fluorescentes oscilantes, ressoavam passos ecoando como sussurros em um cemitério. Ninguém falava alto, ninguém ria. Apenas um silêncio sepulcral pairava sobre o lugar, interrompido ocasionalmente por gemidos distantes e batidas ritmadas, como se alguém implorasse para sair. Os idosos internados no asilo não eram tratados como pacientes, mas como prisioneiros invisíveis. Suas camas rangiam sob corpos frágeis, enquanto seus olhos fundos refletiam um medo petrificado. Muitos chegavam lúcidos, mas em poucos meses pareciam perder a capacidade de falar, transformando-se em sombras de si mesmos. Os funcionários raramente trocavam palavras entre si, cumprindo suas tarefas com precisão mecânica. Mas as enfermeiras eram diferentes, lideradas pela implacável irmã Amélia, uma mulher de rosto ossudo e olhar de predador. Caminhavam pelo asilo como sentinelas de um pesadelo. Seus uniformes impecavelmente brancos contrastavam com suas almas apodrecidas. Eram anjos da morte, administrando não o conforto, mas a dor, lenta, silenciosa e irreversível. Dona Estefania, uma senhora de 87 anos, com a mente ainda afiada, foi enviada ao asilo contra sua vontade. Seus filhos, cansados de suas excentricidades, a internaram sob o pretexto de cuidados médicos. Desde o primeiro dia, sentiu o cheiro do medo impregnado nas paredes. O olhar vazio dos outros internos a alertou de imediato. Algo terrível acontecia ali. E então vieram as noites. O asilo, já silencioso durante o dia, mergulhava numa escuridão sufocante após o cair do sol. Os gritos abafados começavam depois da meia-noite, ecoando pelos corredores. Eram vozes trêmulas, engasgadas, muitas vezes cortadas subitamente, como se alguém as estivesse silenciando à força. Ela ouvia também um som peculiar: seringas sendo preparadas, líquidos viscosos sendo aspirados, o ranger metálico de um carrinho médico rolando pelo chão
de azulejo. As horas noturnas se arrastavam como uma sentença de morte, e cada novo dia revelava menos rostos no refeitório. Quando perguntava sobre os ausentes, as enfermeiras respondiam friamente: foram transferidos. Mas ninguém via ambulâncias, ninguém testemunhava despedidas. E havia algo pior. Alguns que ficavam não pareciam mais os mesmos. Antes falantes, agora silenciados. Os olhos perdidos, a boca trêmula. Stefania começou a notar padrões. Eram sempre os que questionavam demais, os que tentavam se rebelar, os que ainda tinham força para resistir. Eles eram os primeiros a desaparecer, ou pior, a se transformar em espectros ambulantes, corpos vazios sem alma. Certa noite, fingindo dormir, Stefania escutou passos suaves entrando em seu quarto. Ela entreabriu os olhos e viu duas enfermeiras, rostos inexpressivos, deslizando ao seu lado como sombras fantasmagóricas. Em um carrinho de metal, seringas preenchidas com um líquido amarelado tremeluziam sob a luz fraca. O teste final começa hoje, murmurou uma delas, enquanto a outra prendia uma faixa em torno do braço frágil da idosa. Stefania sentiu o toque frio do álcool em sua pele e, em um ato instintivo, mexeu suavemente o dedo, simulando um despertar. As enfermeiras congelaram. Não agora, sussurrou uma, e recuaram, desaparecendo na escuridão do corredor. O coração de Stefania batia descompassado. Aquela era sua única chance de descobrir a verdade. Com esforço, levantou-se e seguiu as sombras silenciosas pelo corredor até uma porta que jamais vira aberta. O letreiro acima indicava acesso restrito. Ela observou enquanto as enfermeiras digitavam um código e entravam. Momentos depois, ouviu um grito abafado vindo de dentro. Seu sangue gelou. A porta se fechou lentamente, mas antes que travasse completamente, Stefania deslizou para dentro, mergulhando no ventre do asilo, o verdadeiro inferno. A primeira coisa que sentiu foi o cheiro, uma mistura de desinfetante químico e carne podre. O porão era um laboratório improvisado, com prateleiras repletas de frascos rotulados com códigos enigmáticos. Corpos magros estavam amarrados a macas de ferro, seus rostos contorcidos em expressões de horror. Alguns tremiam incontrolavelmente, como marionetes quebradas. No centro, a irmã Amélia segurava uma seringa gigantesca, preenchida com um líquido amarelo. O soro está quase perfeito, murmurou, injetando a substância no pescoço de um homem que gemiu como um animal ferido. Sua pele imediatamente empalideceu, os olhos do idoso reviraram
e um sorriso disforme emergiu de sua boca, mas não era um sorriso humano. Estefania lutou contra a avidez subindo em sua garganta. Ela precisava fugir, mas quando deu um passo para trás, seu pé tocou uma bandeja de instrumentos cirúrgicos, derrubando-a com um estrondo metálico. O som reverberou pelas paredes. Amélia virou-se, seus olhos famintos fixos nela. Finalmente, uma nova cobaia, disse, avançando com a seringa mortal em mãos. O pavor impulsionou Estefania, com um reflexo que nem sabia que possuía. Agarrou a seringa caída e, no último segundo, cravou-a no pescoço da enfermeira. O líquido injetado causou um efeito instantâneo. O corpo de Amélia convulsionou violentamente, espasmos percorrendo seus membros, enquanto uma espuma escura saía de sua boca. Seu olhar fixo em Estefania exalava ódio, mas gradualmente tornou-se vazio. As outras enfermeiras gritaram e correram para socorrê-la, dando tempo para Estefania escapar. Correndo pelos corredores frios, sentiu a respiração falhar, mas a adrenalina manteve suas pernas em movimento. Ela alcançou a saída principal e forçou a porta, mas estava trancada. Atrás dela, os passos ecoavam como marteladas. Virou-se e ali estava Amélia, viva. Mas algo estava errado. Sua pele estava escura, seus olhos pareciam vazios, como se algo, além da morte, houvesse se apoderado dela. Você achou que era tão fácil escapar do soro do silêncio? Sussurrou, antes que as sombras engolissem tudo. Nossa Senhora da Esperança fechou poucos meses depois, mas ninguém sabia o real motivo. O prédio foi abandonado. Os moradores da cidade ainda juram ouvir gritos durante a madrugada, vindos das paredes descascadas. Alguns dizem que, se você se aproximar demais, poderá sentir um cheiro estranho no ar, um aroma adocicado, químico, como um soro ainda esperando por sua próxima vítima. E para os que tentam esquecer, resta apenas o silêncio.